Voltando aqui com o nosso entrevistado, participante da podcast, Dr. Glaucio Nobre, que vocês já viram que é uma pessoa que tem capacitação e conhecimento, né? Obrigado. E aí a gente ele ia começar a falar sobre saúde complementar e a gente vai dar continuidade. Lembrando uma coisa, eu participei na década de 90 do cartão SUS e era um projeto interligado em que o recurso ia diretamente para quem ou a fonte onde foi utilizada. E era um projeto que reuniu alguns países e a Austrália ficou impressionada como a gente fazia um projeto piloto daquela magnitude. Porém, infelizmente, não foi adiante. Tinha uma maquininha que ele dizia qual era o exame que a pessoa tinha feito, dizia qual era o diagnóstico e o tratamento. Não sei por que carga d'água, e eu acho que eu desconfio, mas não é o caso da gente abordar aqui, que não foi adiante. Porém, a gente tem hoje a saúde suplementar, que não tem os viés políticos desse sistema fantástico que é o SUS. Que, se a gente for ver, o SUS hoje ainda fornece dados de uma magnitude impressionante através do DataSUS. Mas, em termos de saúde suplementar, Glaucio, quais são as perspectivas que a gente tem? Na realidade, imagine que de cada 4 brasileiros, 3 dependem exclusivamente do SUS e 1 é da saúde suplementar. Uhum. Então, em relação à saúde pública, hoje existe, conforme a gente mencionou no início, já uma série de projetos, a saúde digital, a telesaúde, telemedicina, que têm andado realmente a passos largos. Em relação à saúde suplementar, o avanço é mais rápido ainda, porque o processo decisório também assim o é. Mas eu dou um exemplo. A gente pode imaginar a inteligência artificial em relação à saúde suplementar, por exemplo, com 3 grandes pilares. Um, assistencial. Outro, a parte gerencial, administrativa. E o outro, de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, nós temos enfrentado, isso são dados públicos, a sinistralidade altíssima, o uso, pelo formato, pelo modelo do fee for service, você recebe pelo quanto você faz, você produz. Então, os recursos têm ficado cada vez mais difícil. Então, escassos, vamos dizer assim, até por conta de uma série de terapias que realmente impactam de uma maneira muito significativa no orçamento das operadoras. Mas imagine você, esse foi um dos meus trabalhos no MBA que eu fiz, que foi uma redução do churn rate. Então, o que seria isso? Todo mês entram, vamos supor, 3.000 usuários naquele determinado plano de saúde e saem 1.500. Alguns gestores fazem essa continha do mês e dizem, olha, esse mês foi bom, foi positivo. Não é? Mas ele perdeu 1.500 vidas. Imagine o valor que ele deixa de obter com a perda de cada vida dessa ao longo de um ano. Então, o cálculo é feito em um ano. 1.500 vidas, imagine isso por mês, um ticket ali de R$400, R$500 por mês no impacto na cooperativa. E eu tenho, através da inteligência artificial, como saber qual essa vida, eu não gosto muito da palavra usuário ou beneficiário, mas se utiliza, mas qual a vida que vai deixar o plano de saúde? Aí você diz, como? Porque eu sei, eu tenho um histórico, eu ensinei ao computador, olha, essa vida aqui, esse plano, esse tipo de plano, esse tipo de vínculo. Esse perfil do usuário. O perfil do usuário, a idade, o sexo, o uso do plano de saúde. Então, eu tenho como fazer uma estratificação, e o banco já faz isso, vamos supor, em relação à inadimplência. Ele estratifica alto risco de inadimplência em relação ao empréstimo, por exemplo. Alto risco de inadimplência, médio, baixo e mínimo. Então, aquele usuário, aquela vida lá da nossa operadora de plano de saúde, que está tendendo a sair, eu posso me antecipar
e chamar, olha, seu João, vem cá, estou vendo aqui que seu plano tal, o senhor atrasou duas, está apertado, vamos redimensionar aqui, fazer uma coparticipação, às enfim. vezes usou como se fosse acabar amanhã. Isso. E por outro lado, então esse eu chamo. E aquele que nunca usa, aquele é para o presidente, mas ele faz o lastro financeiro da cooperativa, aquele ali, o presidente tem que ligar para ele. Né? O presidente da operadora tem que ligar para ele no dia do aniversário. Né? Então, dizer, olha, exatamente, você tem sido firme, você tem feito seus exames preventivos, enfim. E isso, você Cláudio, cuida da sua saúde. Exatamente, porque realmente ocorre, ou é um paciente mais jovem, ou ele tem alguns cuidados, ele usa preventivamente, faz como academia. deve ser, faz academia, exatamente. A gente tem como identificar isso aí. Uhum. E veja o impacto disso. Isso tem impacto, inclusive, no marketing. Não é? Por quê? Eu não posso falar, vamos supor assim, um marketing, de um modo geral, eu não posso falar sobre vinhos para uma pessoa que só toma cerveja, ou o outro que não bebe uísque, ou que bebe uísque, enfim, o que é que eu quero dizer? É o canto da sereia. É que o marketing, ele vai fazer um marketing setorizado, um micromarketing. Então, ele vai identificar aqueles segmentos ali, quais em relação também identificados com a inteligência artificial, vai fazer um marketing setorizado para ali, ou seja, tem impactos também no setor de negócios, porque quando eu coloco uma vida para na cooperativa e ele sai rapidamente, ele utiliza rapidamente, o impacto é grande demais, mas, por outro lado, o setor de negócios faturou com o ingresso daquele ali, além do gasto com a cooperativa na admissão. Então, eu tenho como identificar os perfis, os diversos segmentos na sociedade para fazer um marketing direcionado, fazer um marketing de retenção, um micromarketing, reter aquele usuário, de parabenizar também aquele que faz o uso consciente do plano, como realmente um plano de saúde e não de doenças. Esse seria só um exemplo. Então, você está querendo dizer que o custo é bem menor de reter, de manter alguém no plano do que conquistar um novo usuário. Não é pois isso? É, Cláudio. E nós temos como identificar isso aí. Uma outra ferramenta que, em relação às fraudes, 30% dos recursos hoje da saúde ou são desperdiçados ou são fraudados. Há uma ferramenta no Tribunal de Contas do Estado do Rio, e aqui nós também temos, eu tive a oportunidade de conhecer, mas no Estado do Rio há uma ferramenta de nome Alice, que ela identifica os processos licitatórios, se tem algum viés, se tem algum vício. Então, já através do Deep Learning, identifica realmente se tem algum viés, identificando já os processos licitatórios fraudulentos. Então, eu tenho como identificar os perfis dos nossos, das nossas vidas que a gente toma conta, vamos supor, no caso da cooperativa, eu tenho como identificar e promover ações efetivamente preventivas, como você bem mencionou, o trabalho do Dr. Mário também, e eu sei que você trabalha assim também. Mas olha, esse camarada vai infartar daqui a um ano. Uhum. Paciente obeso, apneia do sono, diabético, hipertenso, com histórico familiar, dislipidemia, e eu tenho esses dados. Então, se eu trabalhar esses dados, eu vou fazer uma ação preventiva. Assim, olha, chama esse cara aqui, vamos conversar com ele. Olha, a gente tem visto que você tem ido frequentemente ao cardiologista, ao endocrinologista, você está no grupo do peso. Então, essas ações de promoção à saúde, com base no perfil da carteira do usuário, né? Então, a inteligência artificial poderá auxiliar ele demais. Faz já a estratificação e faz Na auditoria, por exemplo, Cláudio, no processo de auditoria, né, que a inteligência artificial poderá identificar qual é o perfil das fraudes, né, não só existentes, vamos dizer assim, qual é o perfil? Que tipo de exame, quem solicita, qual a especialidade, né, o desperdício, tudo passa pelos dados. Então, o plano que não está usando a inteligência artificial está perdendo muito. Além do que, viu, Cláudio, o paciente hoje é o que a gente chama o e-patient, é um paciente conectado. Uhum. Ele chega no meu consultório, no seu consultório, ele diz, olha, eu fiz aqui a minha monitorização aqui, tem um dispositivozinho que a gente parece um anel, coloca no dedo, que vê o sono dele, a qualidade do sono.
dele se ele teve apneia, se ele não teve, se ele caiu a oxigenação. Então, ele já chega com esses dados todos disponibilizados para você. Um eletrocardiograma, ele faz. Um eletro tem um dispositivozinho pequeno que ele junta os 2 dedos, faz um eletro ali e manda em PDF pelo celular. Então, o paciente também está conectado, é o e-patient, né? E ele vai começar a exigir também do profissional. E o médico que não tiver feito aquilo vai dizer... Então, essa questão do plano de saúde, a gente vê muito bem na sua explanação sobre as potencialidades que existem na inteligência artificial. Agora, do ponto de vista dos hospitais, existe também essa gerenciamento Cláudio, com a inteligência artificial? Sua pergunta, como sempre, muito pertinente. Mas, por exemplo, o Sírio-Libanês tem uma ferramenta que me diz que nós temos uma carência de leitos. Agora, imagine isso não só no setor público, privado, como público. Eu tenho como dizer a previsão de rotatividade daquele leito. Olha, quinta-feira eu vou ter 3 leitos no setor, está disponível. Não, mas estão todos ocupados, mas quinta-feira eles vão ter. Por quê? Porque eu aprendi com essa rotatividade de leito, que tipo de leito vai ser disponibilizado conforme a patologia que está nele. Então, imagine isso, uma previsão do leito. Você quer ver outra coisa? A previsão do leito. Então, as máquinas. Eu tenho como dizer, olha, aquele tomógrafo, ele vai... Daqui a 3 meses... Tempo de vida... Daqui a 3 meses ele vai dar problema. De manutenção. Exatamente. E útil, né? Porque está demonstrado que depois de tantas tomografias ele apresentou uma determinada falha naquele software. É isso que chama de hospital 4.0, né? Exatamente. Imagine, totalmente conectado. Exatamente, Cláudio. Imagine o conceito do 4.0, a gente tem conversado sobre isso, vem da indústria da quarta revolução industrial, começou lá na Alemanha, esse conceito de hospital 4.0. Então, imagine todas essas ferramentas, inteligência artificial, blockchain, telesaúde, telemedicina, big data, a favor do paciente, dentro do conceito que a gente sempre menciona de customer centricity, do paciente no centro de tudo. Eu vou dar um exemplo lá na Universidade do Rio Grande do Norte, eu trabalho lá. Lá tem um centro muito bom operacional em que foi desenvolvido um trabalho evidenciando as localidades onde tinha uma incidência maior de dengue. Ora, se ele pode identificar isso, ele vai direcionar para aqueles serviços de pronto atendimento em que vai ter uma demanda maior daqueles pacientes submetidos a um quadro de dengue, e aí tem como você se anteceder a previsibilidade do número de atendimentos e quantitativos de pessoas e exames para aquela determinada área. Perfeito, inclusive com recursos, para alocar o recurso. Exato, né, exato. Imagine isso aqui, como você, como sempre, ilustrando ricamente esse exemplo, imagine a sazonalidade, vocês pediatras veem muito isso, a sazonalidade das doenças. Então, mês tal, nós vamos ter isso, nós precisamos alocar isso. Mas por quê? Como é que você sabe que a gente vai ter isso? Está aqui, eu aprendi com esses dados. São milhares de atendimentos por mês, que tipo de patologia. Então, essa previsão da morbidade, mortalidade, mas vamos falar em termos de prevenção de doenças, estimando a alocação de recursos do pessoal do RH. Olha, eu vou precisar temporariamente aqui de mais 5 pediatras do mês tal a mês tal aqui, porque nós vamos ter uma demanda e tem isso aqui já. Então, é uma riqueza de informações. Claro. Muitas vezes o que a gente vê hoje em alguns serviços é o pessoal, depois que estoura a boiada, como diz, é que o pessoal vai tomar conta. E não tem essa colocação que você fala de se antever às situações, até para que dê uma resposta maior ao usuário e a satisfação dele. Verdade, Cláudio. Eu me recordei agora você falando de outras aplicações hospitalares, e uma das ferramentas mais interessantes que eu já vi, embora a história, a construção dessa ferramenta tenha sido trágica, é do projeto Laura. Esse projeto está já implementado em algumas instituições públicas também, e eu tive a oportunidade de conhecer o idealizador desse projeto Laura, que era um hacker. Fantástico. Era um hacker que
teve um bebê na UTI e ele passou um bom tempo com ela, o nome era Laura, infelizmente ela veio a óbito, mas ele viu que alguns daqueles neonatos ali, daqueles bebês ali, que vinham a falecer depois de alguns dias, tinham alguns sinais antes, clínicos e laboratoriais. Então, ele desenvolveu essa ferramenta. Hoje é um hacker do bem, como ele sempre... Eu assisti uma palestra dele. E ele hoje, já através de uma série de... Score. Exatamente, de atributos, como se denomina inteligência artificial, ele estima com antecedência qual aquele paciente que vai complicar, né? Favorecendo, então, as intervenções preventivas e, com isso, salvando realmente centenas e milhares de vidas. O Projeto Laura está realmente, se você colocar Projeto Laura na internet, você encontra. Vamos agora para o médico. A qualificação, a capacitação. O que é que a gente pode alertar, incentivar e promover? Cláudio, conforme a gente conversou no início, e a gente tem sempre batido nessa tecla, esse é um dos maiores desafios, é a democratização do acesso ao conhecimento. O conhecimento de inteligência artificial, sair dos bancos escolares e chegar lá em Dr. João, Dr. Cláudio, Dr. Glaucio, que está lá no seu consultório. Então, primeiro, o acesso ao conhecimento. Existe, e eu dividiria em algumas atividades. Tem as atividades EAD, tem uma série de cursos online, tem os cursos híbridos e os cursos presenciais. E, primeiro, esse desafio, né? Você já aceitar os dados, né? Não ser resistente à inteligência artificial, né, Cláudio? E começar a se interessar, tendo em mente que você não precisa programar, você precisa entender do que se trata, interpretar, saber solicitar os dados e saber interpretar os dados. Uma série de livros, você é campeão, tem uma biblioteca fantástica em relação à inteligência artificial. E, como já se não bastasse, a gente que sempre fez consultório e agora entrar nesse novo mundo aí da inteligência artificial, tem a atualização da inteligência artificial. Ora, se 90% dos dados foram gerados nos últimos 2 anos, imagine você se manter atualizado, ali, up-to-date ali, em relação a esse mundo de informações. Então, pessoalmente, eu digo isso, começar a fazer uns cursos, tem uma série de cursos gratuitos, começar a se inteirar desse glossário da inteligência artificial. Aqui a gente mencionou alguns aqui hoje. Né? E é importante, assim, às vezes é a perseverança, porque de tudo que é novo tem uma resistência maior, né? Mas à medida que você vai pegando uma coisa ali, vai pegando outra coisa ali, e pega um profissional com você que já tem um conhecimento, uma forma de transmissão e exemplificando como pode ser utilizado, eu acredito que facilita bastante, né? Facilita, Cláudio. E tem uma estatística do Fórum Econômico Mundial que 50%, por volta de 2025, os colaboradores das grandes empresas eles vão ter que ter novas habilidades, novas skills. Então, novas capacitações. Então, exatamente. Então, nós precisamos disso aí. E pensando nisso, né, que você faz parte também da nossa diretoria, foi um projeto construído a várias mãos, com valorosos colegas, nós criamos de forma pioneira no país a Associação Paraibana de Inteligência Artificial e Saúde. Estamos engatinhando ainda, né, mas temos tido avanços em levar esse debate a todos os colegas, né? Nós temos um grupo... uma forma de democratizar o acesso ao conhecimento. E a gente discute, né? Nós temos um grupo... Uma sociedade sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, né? São lá... É tudo voluntário lá. E, como eu digo, o Brasil é a bola da vez. Então, vem recursos, o mundo está de olho no Brasil, vem recursos para isso aí. Você não pode ficar de fora. Precisa se engajar, precisa sair daquela resistência aos dados para começar a aceitar, né, e evoluir até para um patamar de decisão com base em dados. Lembrar que a inteligência artificial é sua grande aliada, inclusive na sua atualização científica, né, Cláudio? A gente sempre comenta isso. Imagine, são milhares de artigos científicos, de trabalhos científicos, nós não damos conta com isso.
né? E hoje você pega um artigo, coloca numa ferramenta de inteligência artificial e diz, olha, me dê os pontos mais importantes desse artigo aqui, Ele os insights já faz desse a artigo. síntese, Faz a síntese, compara artigos. Exato. Né, Cláudio? Então, assim, realmente não tem mais como fechar os olhos para a inteligência artificial. Graças a Deus aqui a gente na Paraíba tem encontrado um ambiente muito fértil, né, para isso aí, na nossa cooperativa, o Conselho Regional de Medicina criou um ambiente extremamente favorável. O exemplo é esse aqui, que a gente está aqui falando sobre inteligência artificial. Então, o momento é muito bom, né? E eu convido a todos vocês para se associarem à Associação Paraibana de Inteligência Artificial em Saúde. Tem lá o site APBIAS, Associação Paraibana de Inteligência Artificial em Saúde.com.br, que eu, Cláudio, que faz parte da diretoria também, nós teremos o maior prazer em recebê-lo, integrá-lo a essa jornada do conhecimento de inteligência artificial. E assim, o médico não pode ficar atrás do paciente, não. O paciente já está... Com certeza, Cláudio. E ele já cobra do médico, do né? médico, O Glaucio, infelizmente a gente está terminando, mas eu queria que você deixasse um recado para os que estão nos assistindo em relação a essa perspectiva da inteligência artificial. Bom, inicialmente, Cláudio, eu agradecer mais uma vez pelo convite para estarmos aqui conversando sobre um tema que até bem pouco nem se imaginava, né? Que isso aí quem conversaria era o pessoal da TI, não nós médicos, né, Cláudio? Parabenizar o Conselho Regional de Medicina, convidá-lo a participar conosco junto desse conhecimento, dessa jornada de conhecimento em relação à inteligência artificial, sobretudo na área da saúde, quebrar essa sua resistência em relação aos dados, à análise dos dados, porque até você já faz isso aí, né, no dia a dia. O mais difícil você já tem e você já faz, que é o processo decisório. Agora, imagina a inteligência artificial ao seu lado, não para tomar o seu lugar, mas ao seu lado como um copiloto, um auxiliar. Né? E lembrando também, como dizia o professor Eric Topol, que o médico que não souber IA, e isso serve para qualquer segmento, ele vai ser substituído por quem sabe. Ou então ele vai trabalhar por quem sabe, para quem sabe. Porque o mundo é isso aí, nós temos um volume de informações gigantescos. Então, muito obrigado, Cláudio. Né? Fica aqui o convite para todos, como diz o americano, to join us nessa jornada aí. Parabéns, Cláudio, mais uma vez pelo projeto aqui do nosso podcast CRM Paraíba. Só tenho a agradecer e pedir que vocês nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.